ER. A conjugação do verbo to be é am, is ou are. Sendo que am nós usamos exclusivamente para o pronome reto eu, I am. Is nós usamos exclusivamente para a terceira pessoa do singular. He is, she is ou it is. Ele é ou ele está, ela é ou ela está, isto é ou isto está. Para todos os demais, nós usamos are. Portanto, aqui na nossa frase, o correto é a palavra are. Bem, feito esta revisão, vamos responder a esta pergunta. What color are they? They are black. What color are they? They are black. Vamos incrementar a nossa resposta. I love black. Aquilo ali era para ser um K. Vamos tentar melhorá-lo. Black t-shirts. I love black t-shirts. I love black t-shirts. Eu adoro camisetas pretas. Então, vamos revisar. Nosso diálogo é: do you have a t-shirt? A sua resposta foi yes, I do. Eu, como sou bastante curioso, perguntei: how many t-shirts do you have? Você respondeu: I have 6 t-shirts. E eu, não satisfeito, ainda perguntei: what color are your t-shirts? E você respondeu: they are black. I love black t-shirts. Bem, vamos apagar este quadro e vamos continuar. Temos mais alguns exemplos, precisamos praticar bastante estas frases, este vocabulário, estas novas palavras. Bem, vamos voltar, antes de prosseguirmos com novos exemplos, vamos voltar para esta pergunta apenas mais uma vez. What color are they? Para não ficar apenas com o que eu estou falando, aí no seu material diz assim: na pergunta what color are your t-shirts? Desculpa, não é what color are they, é what color are your t-shirts. Então, aí no seu material diz, na pergunta what color are your t-shirts? Qual é o sujeito? O sujeito é your t-shirts. Este sujeito equivale a qual pronome pessoal reto? Dizer suas camisetas é o mesmo que dizer elas, as camisetas. Como se diz elas em inglês? Elas em inglês é they, certo? Qual a forma do verbo to be, am, is ou are, usada com they? A forma usada é are. E não esqueça que ele, o verbo are, somente está na frente do sujeito por ser uma pergunta. Porém, na resposta, não repetimos o sujeito your t-shirt. Precisamos substituí-lo pelo pronome pessoal reto they. They are black. I love black
T-shirts. Vamos fazer mais uma pausa e já voltamos. Unidade 11, o uso das expressões how many, how much, continuação, parte 4. Bem, vamos analisar mais alguns exemplos. Nosso primeiro exemplo será mais um pequeno diálogo entre nós, eu e você. Minha pergunta será: do you have a tie? Do you have a tie? Do you have a tie? Você tem uma gravata? A sua resposta pode ser yes, I do. Yes, I do. Sim, eu tenho, ou sim, eu tenho uma gravata. Tudo isto subentendido no auxiliar do. Lembre-se, na pergunta, o auxiliar realmente não tem tradução. Na resposta, não é que o auxiliar tenha tradução, mas ele traz consigo um significado. Tudo que foi dito na pergunta fica subentendido naquele auxiliar. Então, quando você diz yes, I do, você está dizendo sim, eu tenho, ou sim, eu tenho uma gravata. Do you have a tie? Yes, I do. Bem, como você lembra, eu sou muito curioso, então eu vou perguntar how many, e a minha letra N está cada vez pior. How many ties? Agora eu tive que colocar a palavra gravata no plural, porque eu estou usando a expressão how many, quantos ou quantas. How many ties do you have? How many ties do you have? Quantas gravatas você tem? Também podemos fazer uma breve revisão. Eu disse em algum momento do livro 1 que o sujeito da frase poderia ser até a penúltima palavra em uma frase. Eu falei sobre isso. E é o caso aqui. O sujeito, you, é a penúltima palavra nessa frase. E a última é o nosso verbo principal, o verbo have, que é do grupão. Como trata-se de uma frase interrogativa, temos que usar o nosso ajudante, o nosso auxiliar do. How many ties do you have? Quantas gravatas, auxiliar não se traduz na pergunta, você tem? Qual seria a sua resposta? I have just one. A palavra just significa só, somente, apenas. Só, somente, apenas. I have just one. I have just one. Eu tenho apenas uma. Vamos alterar um pouquinho. I have just one tie. Você pode dizer I have just one, não há qualquer problema. Mas no seu material está escrito I have just one tie, então vamos manter exatamente como você tem aí registrado no seu livro. Eu tenho apenas uma gravata. Bem, qual será a minha próxima pergunta? What color is your tie? What color is your tie? Novamente, vamos analisar esta frase. Na frase What color is your tie? O sujeito é
Your tie. Your tie. Não é a palavra your simplesmente, porque como eu disse no exemplo anterior, no bloco anterior, your é um pronome possessivo, e o pronome possessivo é uma palavra dependente. Os pronomes possessivos precisam sempre de um substantivo. No caso desta frase, o nosso substantivo é a palavra tie. Your tie. Tudo isso é o nosso sujeito. Vamos trocar esse sujeito por um pronome pessoal reto. Dizer your tie é o mesmo que dizer o quê? I, you, he, she, it, we, you ou they. Um homem é he. Eu sei que você já está cansado disso, mas é importante memorizar. Uma mulher é she, uma coisa é it e duas coisas ou duas pessoas é they. Portanto, your tie, sua gravata, uma única coisa, it. Qual a forma do verbo to be usada com o pronome pessoal reto it? A forma usada é is. Este é o nosso VP, que está aqui na frente do nosso sujeito por tratar-se de uma pergunta. O nosso VP, o nosso verbo principal, é do grupinho. É um daqueles dois. O verbo ser e estar, to be, ou o verbo can, poder e conseguir. Estes verbos são completamente independentes. Eles não precisam de ajuda, eles não precisam de auxílio, portanto, nada de auxiliares. Auxiliares apenas para os verbos do grupão. What color is your tie? Vamos apagar aqui, precisamos de espaço. Vamos ver. It is dark blue. It is dark blue. Você lembra das cores? Com certeza você lembra da cor azul, blue, mas você lembra deste detalhe, da palavra dark, escuro. Você pode dizer azul claro usando a palavra light, light blue, azul claro. Ou você pode dizer azul escuro usando a palavra dark, dark blue, azul escuro. It is dark blue. Bem, vamos ver então como foi o nosso diálogo. Eu disse, do you have a tie? Você respondeu, yes, I do. E eu, muito curioso, disse, how many ties do you have? Você respondeu, I have just one tie. Então eu perguntei, what color is your tie? E você respondeu, it is dark blue. Vamos apagar este quadro e vamos ver mais um exemplo. Próximo exemplo será do you have a pair of shoes? Do you have a pair of shoes? Desculpa pela pergunta, é uma pergunta um tanto ridícula, é óbvio que você tem, mas vamos lá. Apenas para treinar, do you have a pair of shoes? Do you have a pair of shoes? Auxiliar não se traduz na pergunta. Você tem um par de sapatos? Do you have a pair of shoes? Resposta possível. Of course. É tão óbvio que você tem um par de sapatos que você se negou a usar a palavra yes. Yes, I do. Não, você enfatizou dizendo of course I do. É claro, é óbvio, é lógico que eu tenho. Of course I do. Ok? Então eu pergunto, how many
pair